Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de progressão aritmética, tá? Como o próprio nome já meio que já define como é que funcionam as questões, uma progressão aritmética é uma conta de que progride conforme ela cresce, conforme o tempo vai passando, tá? Desculpa aí se tiver o barulho, viu? Mas é algo que vai progredindo ao longo do tempo, às vezes pode ser uma conta baixa, pode ser uma conta que às vezes mantém a mesma coisa, mas que não esteja crescendo numericamente, é algo que ainda assim consegue acontecer por várias e várias horas. Como também às vezes é uma decrescente, que vai perdendo conforme o tempo vai passando. Então às vezes essas progressões aritméticas são aquelas questões de quantas pessoas nascem no mundo, sabe? De que sempre vai nascendo pessoas e pessoas, às vezes é uma progressão que vai crescendo de pouco em pouco, mas que depois vai crescendo mais e mais e mais, né? Então é um pouco essa ideia de progredir, de crescer, tá? E pra gente resolver essas questões de progressão aritmética, a gente tem algumas formas bem práticas, tá? A forma mais normal, que é a de AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lembrando que a N é o nosso elemento final. Então vamos pensar vou desenhar aqui com vocês. Pensar numa progressão aritmética, onde a gente tem o valor 1, depois tem o valor 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e até o 10, tá? O nosso AN seria um elemento final, ou pelo menos o elemento que a gente sabe. Pode ser que o meu AN seja 7? Sim, pode ser que o meu AN seja 7. Pode ser que o meu AN seja o 9? Pode ser que o meu AN seja o 9. Mas é um elemento que a gente sabe, então a gente escolhe algum desses e a gente põe ele, o N de o elemento, o número do elemento. Então o 1 aqui é o nosso primeiro elemento, por isso que ele é o A1, tá? O 2 é o A2, o 3 é o A3 e por aí vai, né? Agora o AN, qual é o elemento que eu quero saber? Esse que a gente generaliza com AN. Eu não sei qual que é o elemento, mas às vezes eu quero saber algum específico. Se eu pensar que essa progressão aqui, ela pode continuar muito e muito mais, então o que acontece? Vamos pensar que ela continua e vai até o 72, tá? Então, do 10 até o 72, teve muito número acontecendo. Agora, uma das coisas mais importantes que é o que faz essa progressão numérica ser interessante é a razão. Que é o quê? Que é o que faz com que essa conta seja algo, às vezes, digamos que difícil de entender, ou até mesmo uma coisa que a gente fica curioso e começa a usar de forma prática para o nosso dia a dia, tá? Então, pensando que minha razão aqui, do 1 até o 2, quanto que eu tive que somar, no caso? De 1 até o 2, somei 1. Do 2 até o 3, somei mais 1. Do 3 até o 4, somei mais 1. Então, a minha razão, eu posso falar aqui tranquilamente que minha razão é 1. Não tem nenhuma dúvida nenhuma. Agora, quando eu não sei o elemento, quando eu quero saber algum elemento específico, por exemplo, se eu pensasse que essa numeração da minha razão fosse o número de dinheiro que às vezes eu recebo de mesada dos meus pais. Então, eu tenho R$ 1 e amanhã vou ter mais R$ 2. Amanhã eu vou ganhar mais R$ 1 no caso, né? Porque minha razão é 1. No outro dia, depois de amanhã eu vou ganhar mais R$ 1 de novo, aí eu vou ter R$ 3. Aí depois 4, depois 5, essa é a minha razão. Agora, e depois de 56 dias? Como é que ia acontecer isso? Então, o meu N aqui, que é o que eu quero saber, que é o 56. Então, vamos pensar aqui nessa questão do AN, fica 56 igual a 1, que é 1, né? O meu N é o 56, né? Menos 1 vezes a minha razão, que é 1. Então, pensando nessa questão, 56 menos 1, 55, vezes 1, 55, 55 mais 1, 56, tá? Bem tranquilo, tá? A gente tem o jeito de formar então o AN com AK. Às vezes eu preciso saber da minha razão e eu não sei meu elemento inicial, que é o que muitas vezes me indica a minha razão, que é o que às vezes me norteia para me ajudar a entender a minha razão.
Mas o AK pode me ajudar, porque às vezes eu vou saber algum outro elemento. Isso pode me facilitar na hora de fazer as contas e resolver, tá? Por isso que às vezes o AK ele é de grande importância, então é um pouco mais fácil de a gente entender como é que funciona a nossa progressão, tá? Conforme a gente tem um AK, a gente consegue entender a razão, e entendendo a razão você pode até chegar a encontrar o elemento inicial, tá? Uma outra forma é a soma, porque às vezes eu quero entender um pouco melhor a minha soma desses valores, né? Então às vezes eu vou precisar da soma de todos os valores numéricos, que a soma é A1 mais AN vezes N sobre 2, tá? Bem tranquilo. A gente tem também agora tipos de progressão aritmética. A gente tem progressões aritméticas constantes, que é quando tem uma constante de tipo, minha progressão é 4, aí amanhã 4, 4, que é o que geralmente acontece na nossa carteira, né? Eu tenho R$ 4 hoje, amanhã eu tenho R$ 4, continua R$ 4, continua R$ 4, R$ 4 se eu não gastar, obviamente, continua e continua e por aí vai. São constantes. Então, a minha razão de cada um é zero. É tranquilo. Se a minha razão... Eita, escrevi um 8 aqui. Se a minha razão é zero, então não muda nada. Então ela é uma constante. Ela continua sendo uma progressão, mas ela é uma constante, porque não muda nada, tá? A gente tem casos de crescentes, que é o caso desse daqui, onde a gente tem 1, 2 e vai crescendo, como aí vai, né? E a gente tem o caso também de decrescentes, que às vezes quando eu tenho aqui 10, aí depois na minha progressão vira 5, 0, menos 5, menos 10 e por aí vai, tá? Tá vendo que vai descendo, vai diminuindo o número e vai diminuindo mais e mais e mais, então por isso que a gente chama de decrescente, tá? Porque vai diminuindo cada vez mais, né? Bem tranquilo até aqui, né? Então vamos entender um pouco melhor a nossa fórmula, tá? A nossa fórmula do AK, do AN, é bem tranquilo, porque a gente tem o nosso enésimo elemento. Às vezes é ele que eu quero entender qual que é. Porque às vezes eu não quero perder tempo fazendo aquelas contas de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Sendo que eu já tenho a minha razão, já sei quanto que vai somar, eu vou ficar somando. Então para mim economizar tempo e já ter que fazer a conta direto e chegar no resultado logo, eu pego meu elemento que eu quero saber, que às vezes eu sei minha razão de determinado assunto, ou tipo, de quanto determinada coisa cresce durante um tempo, e eu vou ver durante o determinado tempo que eu quero. Às vezes essa questão do dinheiro lá que eu falei, que a gente chama 1 mais 1 mais 1, e às vezes você não quer saber, você quer saber dos 56, ou às vezes você quer saber, sei lá, daqui um ano, quando tiver 365 dias, entendeu? Então, só que a sua razão de 1, beleza, é tranquilo de fazer. Mas se você quer a sua razão de 5, que às vezes você tem que gastar mais tempo, entender? Então é um pouco complicado, tá? Então para isso a gente quer saber o nosso elemento. Esse A é o da progressão aritmética, né, de A. O A1 a gente fala que é o primeiro elemento, normal, vezes N menos 1 vezes R, tá? A nossa razão é em questão, mais aqui no caso, né? Nossa razão é aquilo que a gente quer. Agora, por que a gente faz o N menos 1? Tá? Porque eu sei que eu tenho N elementos que eu quero descobrir, que eu quero entender ele, só que do A1 até o AN, eu tenho nisso aqui N elementos, normal. Só que, como eu já coloquei o A1 para somar, porque é o elemento que eu vou usar de base, que é ele, então eu preciso do A1 para frente até o N, são N menos 1 elementos. Por isso que a gente multiplica o N menos 1 vezes R. Porque eu já tenho minha razão de quanto vai somando cada vez mais, então eu só vou gastar tempo multiplicando por N menos 1, que é o que eu quero saber, tá? Por isso um pouco dessa ideia do N menos 1, se ficar alguma dúvida. Bem tranquilo essa explicação, né? Dá para entender essa questão do AN e tudo mais, né? Então vamos para a próxima questão do AK. Porque o AK é às vezes um elemento importante, meio óbvio, às vezes, mas às vezes passa despercebido no que pode ajudar. Que dependendo da situação, às vezes você não tem um AN. Às vezes você quer saber o AN. E às vezes você vai ter essa dificuldade, tá? Então só ver certinho, tá? N menos K aqui mesmo. Fiquei na dúvida, tava com 1. Então, nessa questão aqui, assim,
O AK pode me ajudar até a descobrir a razão se eu não souber. Então vamos supor que eu tenho aqui que meu AN é 50. Eu sei que é 50. E meu AK, que é, vamos supor que meu AN é o 10º elemento. E AK aqui vai ser, vamos supor que é 25, tá? E eu sei que o meu AK é o meu 5º elemento. Só que eu não sei a minha razão de lá pra cá, tá? Então vai ficar 10 menos 5, né? Porque já foram 5 elementos. Vezes a minha razão, que eu quero saber. Então vamos fazer essa conta aqui. 10 menos 5 dá 5 aqui. 5 vezes R. Passo 25 para o outro lado, fica 25. Passo 5 dividindo, fica R igual a 5. Então minha razão é 5. Eu consigo às vezes descobrir minha razão. Consigo calcular as minhas contas lá por meio desse processo, tá? Então às vezes me facilita para não ter que descobrir, ter que ir lá no A1, ou às vezes porque o A1 às vezes fica uma conta muito grande, gigantesca, às vezes é mais fácil usar por um AK, que a conta diminui um pouco, você consegue chegar mais fácil no seu na sua razão, tá? Ou até mesmo conseguir chegar no seu primeiro elemento desse modo, tá? Certo? Então vamos apagar isso aqui. Vamos continuar então agora para soma, que eu acho que é um pouco mais complicado. Quando eu falo soma, soma de todos os elementos, tá? Então quando a gente tem soma de elementos, pensando nessa daqui, é o 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 9, mais o 10. Vamos até o 10 aqui, vamos até tirar isso aqui para facilitar, tá? Então a soma disso aqui tudo, se a gente gastar tempo aqui somando, vai dar, acredito que 1, 2, 3, 4, 5, vai dar aqui, vamos lá, 55, né? Vamos aqui 55, certo? Então, essa é a minha soma total geral, dá 55, tranquilo. Só que, o que acontece? Que às vezes a minha conta da soma é muito grande, daqui dá pra contar. Só que tem coisas que às vezes eu vou perder muito tempo, isso pode me enrolar, e eu preciso, às vezes, saber rápido, e eu não tenho muito tempo pra isso. Então, para facilitar, eu posso somar todos. Agora, eu sei que se eu somar o primeiro elemento desse aqui com o último, dá 11. Esse aqui, o segundo com o penúltimo, também dá 11. O 3 com 8, 11 de novo. 4 com 7, 11 de novo. 5 com 6, 11 de novo. Então, o último elemento, o primeiro elemento com o último, ele já meio que norteia qual que é a soma de todos eles. Agora, quantas somas eu acabei fazendo aqui? A gente teve 1, 2, 3, 4 e 5. A gente fez 5 vezes somas entre os seus opostos, vamos assim dizer. Esse com esse, esse com esse e esse com esse aqui. Então, eu fiz 5. Então, geralmente o que vai nortear é que assim, é o N, que aqui é 10, né? Dividido por 2, deu 5. Então, deu aqui N sobre 2, tá? Que é o que a gente vai, que é o número de vezes que a gente calcula a soma, vezes a nossa soma. Como cada um desses aqui dá a mesma coisa, então A1 mais AN, tá? Ah, professor, mas e se eu não souber o A1 mais AN, mas souber o A2 mais o AN menos 1? Serve da mesma forma, você só substitui desse para esse aqui, porque aqui é a mesma soma, tá? Dá a mesma coisa. Então, esse é o processo da soma, por isso que a gente escreve com A1 mais AN para facilitar, porque a gente consegue liberar mais tempo, e por isso que tem um N sobre 2, porque a gente já consegue entender que o número de somas que acontece é o número de elementos que eu tenho dividido por 2, porque eu consigo somar um com o outro, seus opositores. Então isso diminui pela metade a nossa conta dos números, né? Certo? Até aí tá bem tranquilo, né? Então, deu para explicar certinho as formas, deu para explicar do AN, da soma, que eu acho que é o mais tranquilo assim depois que você entende, mas é importante para você não ficar perdido porque que é 1 mais AN, porque o N vezes ali, da soma, né? Porque se afinal de contas é soma, tinha que ser A1 mais A2, né? Mas vamos lá, um exercício bem tranquilo, ó. Quantos termos a PA 5, 9, 13 até o 37 possui? Então a gente tem o A1,
que é 5, o A2, 9, o A3, 13. A minha razão de um para o outro, dá para ver aqui que é 4. Então, minha razão é 4. Então eu sei que eu não sei o meu N, que é o que eu quero saber. Eu não sei o número de elementos que eu tenho. Mas eu sei que até o 37 é um número, é algum número de elemento. Certo? Já tem o valor dele, mas eu não sei o meu N. Então para isso eu tenho que o meu A1 é 5, mais, lembra do N mais 1, menos 1, vezes o R, que no caso aqui é 5. O N, eu quero saber. Esse número aqui, eu vou usar aqui também, né? De novo, na minha conta. Então, se eu não sei meu N aqui, vamos continuar aqui. Passo 5 para cá, subtrai, fica 32. N menos 1 vezes 5 fica 5N menos 5. Passo para cá somando de novo. Podia não ter gastado tempo somando, mas tudo bem. E agora? O que eu faço? Parece que vai dar um número quebrado isso aqui, né? Como é que eu vou fazer? Ah, verdade. Perdi tempo, fiz errado aqui. Minha razão não é 5. Minha razão é 4. Então, aqui 4, 4, 4. Passa 4 subtraindo para o outro lado, somando do outro lado, né? Fica 36. Agora fica mais tranquilo a nossa soma, né? Certo? Então aqui 4N. Então N igual a 9. Então quantos elementos eu tenho no total? 9 elementos no total, certo? Bem fácil, bem tranquilo, né? Então vamos para a próxima. Determine o primeiro termo no mapear, onde A6 é 17. O A6 é o último elemento? Não necessariamente, mas eu sei quem é o A6, então é isso que importa. Então eu sei que 17 seria o meu AN, que é o número que eu quero saber, tá? Agora, o A1 é o que eu tô querendo saber, tá? Mais N, meu N aqui, qual que é o número tá aqui? 6, então 6 menos 1, vezes minha razão que é menos 4, tá? Pensando nessa questão, deixa eu só diminuir um pouco a grossura da caneta aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vamos aqui, ó. Pensando, isso, melhorou bastante. Então lá, 17 igual a 1, não é um 9 ali, viu? Mais parece. Mais um 5 vezes 4, que dá menos 20, né? Menos 20. Então, deixa eu escrever direito 20 aqui. Isso. Passo 20 somando pra cá, dá 37. Então meu A1 é 37. Mas professor, mas o progressão geralmente não começa com um número pequeno? Não, Anjo. Nesse caso aqui, ela é uma decrescente, então ela vai sempre descendo. Por isso que a nossa razão é menos 4. Então A1 precisa ser necessariamente maior. Porque ele vai estar sempre descendo, né? Então meu A6, conforme eu tô indo, ele está diminuindo meu número, certo? Vamos para um próximo, vamos lá. Calcule a soma do nosso termo. Tá, vamos lá, vamos pensar na nossa soma. Eu sei que não é a forma da minha soma, é o A1, que eu vou falar aqui, que é o menos 8, mais o 41, que é esse daqui, tá? Sobre 2 vezes o N, que é o número de termos. Quantos termos eu tenho aqui? Esse que é o problema. Eu não sei o meu número de termos. Mas agora eu preciso descobrir. Então, 41. O A1 é menos 8. Mais N menos 1. Vezes a razão que de menos 8 para menos 1. Eu tenho que eu andei mais 7. De menos 1 para 6. 7 de novo. Então minha razão é 7. Pensando nessa questão aqui, então. Fica aqui. Menos 8 mais 7n menos 7, menos 8 menos 7 menos 15, mais 7n, tá? Deixa eu só... Tá, 41 continua aqui e aqui, passa somando para o outro lado, fica 56 sobre igual a 7n, 7 vezes 56, 56 dividido por 7, né? Fica 8. Então, meu n é 8. Agora que eu sei meu n, põe aqui o n, 8. Menos 8 mais
fiz 41, tá? Dá 33. 33 vezes 8 sobre 2. Pra gente não ficar nessa conta gigantesca, eu acho que eu vou só... Posso simplificar 8 com 2? Posso. Vai ficar aqui vezes 4 no caso, né? 33 vezes 4 é a nossa soma. Essa conta aqui de 33 vezes 4, vamos lá. Vamos fazer tranquilamente aqui. 4 vezes 3, 12. De novo, 12 de novo. Mais um, 3. 133. A nossa soma então é 132. Errado, 32. Essa é a nossa soma. E essa é de tudo isso aqui. Desse, com esse, com esse, com os outros que estão aqui e 41, tá? Bem tranquilo também, né? Então vamos continuar. Vamos lá, um exercício aqui. Sabendo que o 30º termo da PA é 63 e o anterior a ele é 60, qual é o termo inicial? Ó, então já que a gente já tem um diferente, eu não sei o meu termo inicial. Eu sei que meu último é 63, então meu AN, que é o último que eu vou saber aqui, é 63. Ou melhor, o AN não, falei errado. Meu A30, né? Meu A30 é 63. E o anterior dele, anterior de 30, 29. É igual a 60. Com isso a gente consegue ver a razão. Óbvio que no caso desse aqui de 60 para 63, é bem claro que a razão é 3. Mas pensando naquela forma do AK, a gente tem uma N e um AK, então meu AN seria o 63, que é o maior, né? O AK ele tem que ser menor do que o N, tá? Que ele é 60 mais o 30 menos o 29 vezes o meu R, que eu quero saber. Isso aqui a gente vai chegar no final que o R é 3, tá? Que a gente fez ali, tá? Pra gente não acabar não perdendo muito tempo de conta, né? Então, bem tranquilo, né? Agora, vamos continuar. Eu já sei o meu R. Agora, qual que é o meu termo inicial? Então, 63 igual a A1 vai ser mais N menos 1, 30. 30 menos 1 e vezes o R, que é 3. Então, 30 menos 1, 29. 29 vezes 3. Vamos lá, 29 vezes 3. Dá 27 aqui. Sobe mais 1. Vezes 2, 6. Vezes 2, 6. Mais 8, 87. Mais 87. Passo pro outro lado subtraindo. Passo pro outro lado subtraindo. Então fica 63 menos 87. Vai dar aqui 25 menos 20, 25 não, menos 24, que é o A1. Descobriu, A1 é menos 24. Então o processo desses termos aí a gente consegue ver. O nosso A1 foi menos 24, foi menos 24. Conforme ele foi crescendo, foi virando 63, tá? Parece meio óbvio, tá? Olhando agora, mas a razão, né? Mas você não consegue às vezes imaginar que o A1 era menos 64. Porque são 30 termos. A gente consegue ter uma noção. Eu olhando de cara, eu pensaria, tá, chegou no 63, o A1 deve ser 3, por ali, né? Mas não, nosso A1 aqui no caso, ele é o menos 24. A conta fica grande por conta dessa progressão, né? A gente não consegue ter dimensão disso, né? Porque é muito grande. Vamos para um próximo aqui. Ó, já tá mais difícil. Analise as sequências a seguir. Então a gente tem aqui a sequência A. A gente tem aqui do A pro 1, mais 3. Mais 3 já tem. Essa aqui, constante. Razão 0. Então a gente aqui é 3, outra 0. Esse daqui subtraiu 6, subtraiu 6 de novo. Minha razão é menos 6. Esse daqui subtraí, não, subtraí 1, subtraí 1 de novo. Somei 3, subtraí 4, somei 5, subtraí 5, subtraí 6. Tá meio estranha. Não consegue ter uma razão clara. A gente fica nessa de, peraí, qual que é a nossa razão?
Porque tá mudando, né? Daqui mudou pra outra coisa. Minha razão não é uma constante, ela tá mudando. Então, todas as sequências aqui, podemos afirmar que são progressões aritméticas. Ó, essa aqui, ó, já descarta. De A a C, são progressões aritméticas? A e C? Sim, elas são progressões aritméticas. Mas somente não, porque essa aqui também é. Por mais que não mudou nada, nossa progressão é zero ainda, na razão. Somente D não é uma progressão aritmética, ó. Já concordo, já pode afirmar que é C, mas vamos ler o resto. Somente B e D são progressões aritméticas. Não, porque o A é e o D nem é progressão aritmética. Nenhuma das sequências representa uma progressão aritmética. Não. A gente tem esses três aqui que são progressões aritméticas, né? Então, nossa resposta é a C, né? Tranquilo. Certo? Vamos para um próximo aqui, que eu acho que é o mais comum desses progressões aritméticas, que é um texto onde explica determinadas coisas em que a pessoa quer entender. Então, Cris decidiu ser uma influenciadora digital e para isso ela criou uma conta nas redes sociais, realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos. Logo no primeiro dia ela conseguiu um marco de 40 seguidores, após esse marco no segundo dia ela conseguiu mais 14 seguidores, no terceiro dia também e assim sucessivamente durante toda a primeira semana. Se esse comportamento for mantido, tá? Ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Então a gente já tem que ela conseguiu um marco no primeiro dia de 40 seguidores e depois foi só mais 14. Então nossa razão é de 14, tá? Nosso A1 é 14 no meu primeiro dia. Ela conseguiu seguidores, então no segundo dia mais 14, então A2 virou 54. Então para isso é mais fácil a gente fazer, então, para não perder tempo de somar 14, porque, tá vendo, são casos de números grandes, que às vezes a gente não tá muito habituado, que tem números pequenos como 2, que é mais fácil de contar, tudo mais. Então, meu AN é o A30, né? O DN é 30, eu tenho que uma 1 é 40, minha razão é 14, 30 menos 1 vezes 14. Então fica 29 vezes 14. 29 vezes 14. Que é o meu A30, né? Essa soma toda. Então vamos lá, essa conta vai dar grande aqui, né? 29 vezes 14. 4 vezes 9. 36. 36. 4 vezes 2, 8 mais 3, 11. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 6, 0, sobe 1, 4. Certo? Certo, né? Então, com isso eu tenho que 406 é a nossa multiplicação. Mais 40, o A30 é 446. Tá vendo? Uma conta longa e grande deu esse número todo aqui. Então 446 é a nossa resposta. Bem, tranquilo e fácil. Progressão aritmética é bem fácil, né, nesse processo todo aqui. É mais decorar a forma e entender como ela funciona, para que você consiga às vezes olhar através dos textos e entender, ó, mais 14, sempre mais 14. Isso aqui é minha razão. Número inicial é meu A1. Número final, às vezes eu quero saber, às vezes eu vou ter número final, entendeu? Então é um pouco mais da leitura do texto, entender ele e fazer todo esse processo, beleza?